houve uma separação de algumas indústrias e ele confessou publicamente que a publicidade era dirigida para os jovens de 5 a 12 anos. Então, é esse o aspecto que nós colocamos para o público, que ele saiba que a publicidade é fundamental, a sociedade precisa cobrar isso. Para nós termos uma ideia, vamos pegar um outro exemplo, a questão da bebida alcoólica. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, que são os representantes do povo, representa a mim, a você, a todos os eleitores, a todos os cidadãos, a todos os cidadãos, já aprovou desde 2000 o fim da publicidade da bebida alcoólica, toda a publicidade no horário diurno, até as 9 horas da noite. E esse projeto de lei complementar, número 35 de 2000, ele está no Senado há 7 anos e não caminha. Então, hoje em dia, as crianças já vão se acostumando e por isso nós estamos vendo um consumo elevado de bebida alcoólica. E com relação ao tabagismo, nós temos um problema muito mais sério porque o tabagismo já reconhecidamente, inclusive pela própria indústria, já é reconhecido como um produto que causa a doença. Os dois são considerados doença, mas é importante que nós falemos. O tabaco, ele é considerado desde 1992 pela Organização Mundial da Saúde como doença. É um desvio do comportamento, que se inicia às vezes por hábito, por imitar os mais velhos, ou então em algum momento que a pessoa aceitando de algum conhecido, algum amigo, o produto, inala e com isso instala o vício, que é muito difícil de ser tirado. Então é importante que nós divulguemos isso. No Brasil existe uma portaria do Ministério da Saúde que determinou que instituiu a classificação do tabagismo como doença. É o item F17 do catálogo de doenças internacionais. Então, em razão disso, é preciso que nós tomemos essas medidas e, enfim, vamos procurar cuidar principalmente dos jovens para evitar que os jovens de hoje venham ser adultos amanhã que utilizem tabaco. E o reconhecimento do tabagismo como uma doença já revela uma mudança na postura da própria sociedade diante desse problema, né, diante do vício do fumo. Afinal, passa-se a pensar políticas públicas que, portanto, visem reduzir e combater o tabagismo e todos os prejuízos que ele causa à saúde dos brasileiros. O programa Sociedade Solidária agora vai para um breve intervalo e no próximo bloco nós continuaremos a falar sobre esse tema. Programa Sociedade Solidária de volta. Na edição de hoje nós continuamos a falar sobre a importância do terceiro setor na saúde do nosso país. Hoje destacamos especialmente o trabalho desenvolvido pela Associação Mundial Antitabagismo no sentido de reduzir e combater o tabagismo no nosso país e todas as consequências que ele traz para a saúde do brasileiro. Para falar sobre esse tema, nós entrevistamos o presidente da entidade, o Sr. Silvio Tonieto, que fala conosco um pouco sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido em todo o mundo no sentido de conscientizar a população sobre os riscos desse hábito, desse comportamento para a nossa saúde. Bom, no bloco anterior falávamos um pouco sobre as principais lutas e os principais desafios atualmente do combate ao tabagismo. Nesse bloco, para começar, eu gostaria que o senhor destacasse, primeiro, quais são as dimensões do tabagismo no Brasil e também o que isso representa na saúde pública do nosso país. Bom, embora tenha reduzido o índice de fumantes no Brasil, ainda o número é muito grande. E nós temos uma recente pesquisa do Datafolha, onde indica que 83% dos fumantes gostariam de parar. Isso é muito importante para nós. Esse número é maior, inclusive, do que alguns outros países, como Estados Unidos, que é 75%, e alguns outros países da Europa, entre 70% a 75%. E para nós é fundamental que nós venhamos a auxiliar essas pessoas que querem parar de fumar, que têm essa dificuldade. Então nós trabalhamos em dois aspectos. Em primeiro lugar, auxiliar esses que querem parar e principalmente evitar que um número de fumantes surjam. Perfeito. Isso é importante. E quando a gente fala, por exemplo, de doenças como câncer de pulmão e outros problemas
que acontecem devido ao vício do cigarro. O que isso representa no Brasil? Então, nós temos hoje, como eu estava falando, nós tivemos em Sorocaba uma constatação de que em 1970, o ano passado, em 2006, foram 120 mortes de câncer de pulmão. Existe um dado científico de que 90%, vamos pegar 85% desse número, estão ligados efetivamente ao cigarro. Se nós analisarmos a quantidade desses dados nos hospitais de Sorocaba e levarmos para o Brasil, vamos ter uma média de 30 mil mortes de câncer do pulmão. No total, no Brasil, são 200 mil mortes por ano. Mas dessas, 30 mil seriam câncer de pulmão e estão 100% relacionadas com o tabaco. Existe uma outra, a tambogeite obliterante. É aquela que causa o problema que as pessoas acabam perdendo os dedos, perdem os pés. É o exemplo, por exemplo, o José Carlos, do Rio de Janeiro, que tem aquela foto estampada. Ele está numa cadeira de rodas que não possui os dois pés. Esse tipo de doença ele só existe em fumante. A pessoa que não fuma, não há nenhum caso. Ela não é hereditária, apenas os fumantes possuem esse tipo de doença. Então é importante que a sociedade se esclareça que cigarro vicia, adoece e mata. A sociedade ela não tem ainda uma noção, principalmente os fumantes, de que não, exatamente, não são claros. Nós temos um exemplo, deixa eu citar um exemplo do Chile. O Chile, por exemplo, tinha muita dificuldade, ele já possuía algumas fotos nos maços de cigarros. Eles mudaram as fotos, as pessoas doentes não existem mais. Eles estão colocando agora nos maços de cigarro fotos de dentes estragados. Por quê? Porque o fumante, de uma forma imediata, ele se preocupa mais com o mau hálito. Então esse é um problema e com isso eles estão conseguindo uma melhora. Uma resposta melhor do público. Do público, exatamente. Interessante. Então é muito importante que a sociedade fique ciente disso. Tabagismo é doença, é um desvio do comportamento. Então é importante que a sociedade assimile isso e venha a se conscientizar um pouco mais. O brasileiro já se conscientizou que tabagismo, cerca de 99% dos brasileiros já sabem hoje, numa recente pesquisa da Datafolha, que cigarro causa doença, né? Principalmente o câncer, gera o câncer. Esse foi um primeiro passo. O segundo passo é que, enfim, nós passemos da informação para a conscientização, né? É importante entender também que a nicotina ela tem um poder de viciar maior até do que outras drogas, do que outros vícios. E eu gostaria de saber também como que o vício pelo cigarro conseguiu assumir proporções tão assustadoras e mesmo hoje, com 99% da população sabendo dos riscos, né, quer dizer, quase totalidade conhecendo, enfim, os prejuízos que o cigarro traz à saúde, porque ainda tantas pessoas fumam e novas pessoas continuam adquirindo esse vício. Pois é, Daniel, se eu perguntasse para você ou para algum telespectador, eu duvido que alguém adivinharia. Porque quem, de certa forma, difundiu um pouco no mundo o tabagismo, por incrível que pareça, foi a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha difundiu em todo o planeta, praticamente, esse vício do tabagismo. Não a organização, mas os voluntários, os médicos que atuariam, né, no caso, que iam para as guerras, fazer aquele trabalho de socorro, lidavam ali com situações de muito estresse, de muita ansiedade, porém eles acabaram, pelos seus hábitos, difundindo essa cultura que traz prejuízos, né? Sim, exatamente. Nós vivíamos uma conjuntura de guerra. Não havia condições de se levar o cafezinho para os soldados que estavam nas trincheiras. Então, foi uma opção utilizar o tabaco para, enfim, por aquele momento que eles viviam, né? A questão é que nós já há muito tempo saímos dessa conjuntura de guerra, felizmente, e o tabagismo se difundiu dessa forma em todos os setores do mundo. Foram mudas que foram levadas. Dizem, inclusive, que o Brasil, uma expedição de Coligny, levou as mudas aqui, antes das que foram levadas da América Central, e que se difundiu na Península Ibérica. Inclusive, diz a história